Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Regenera Podcast. Mais um episódio dessa edição super especial aqui dentro do MIEP 2026, o 53º Movimento de Integração Espírita Paraibano. E nosso convidado do episódio de hoje, eu vou deixar para Marcos apresentar. E aí, gente, tudo bom? Mais uma vez aqui, gravando mais um episódio desse podcast que tanto nos inspira, né? E hoje o nosso convidado é escritor, palestrante, é goiano, de família espírita, desde cedo teve contato com o espiritismo, né? É um dos responsáveis pelo projeto Evangelho por Emmanuel, da Federação Espírita Brasileira, e durante sua caminhada aí no movimento espírita, ele ajudou a fundar, a criar e a consolidar vários grupos de mocidade e grupos espíritas na região em que ele vivia. Então a gente tem a alegria de receber Saulo César. É uma alegria, Saulo. Seja muito bem-vindo, Saulo. Mais uma vez. Obrigado, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês, estar com essa audiência que está tão interessada em conhecer um pouquinho sobre doutrina espírita. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Sem dúvida. Saulo, o espiritismo ele tem uma coisa muito latente nele, né? Que é chamar a gente para a autorresponsabilidade, né? Ser guia das nossas vidas. Só que a gente coloca isso numa sociedade que está um pouco doente. Por exemplo, nas ideias, né, de julgamento tão presentes, principalmente na internet, né? Os linchamentos online. Então as matérias são publicadas e todo mundo quer dar sua opinião, colocar, apontar o dedo, né? Nesse ambiente, né, que é tão hostil e que às vezes a gente acaba se tornando o próprio juiz de si mesmo o tempo todo, como a gente convive com a ideia de que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós estamos hoje vivendo as consequências de escolhas de vidas passadas, sem entrar num ciclo de tortura e culpa? Muito bacana. Eu acho que essa é uma discussão extremamente atual e ela tem dois aspectos importantes. Um é, realmente a internet ela joga a humanidade num outro nível. Eu sou de uma época em que não existia internet. Eu também cresci ainda sem. Orelhão, né? Eu sou da época que quem sabia a expressão cair a ficha, o que significava, né? Você vai lá, coloca uma moedinha e cai a ficha. Então tudo isso é muito novo. E é natural que diante dessas coisas novas, a gente ainda esteja começando a se posicionar sobre elas. Nós temos uma geração que vai nascer, Marcos vai ser pai agora, e seu filho ou filha vai nascer numa sociedade que já é de internet, ele vai nascer com isso dado. Não é o caso da geração que está aí, em que a gente veio de um ambiente diferente e está aprendendo a lidar com a internet. Então, eu particularmente vejo isso como um processo de aprendizado natural. Há excessos? Há excessos. Sim. Mas há muita coisa boa, inclusive isso que a gente está fazendo aqui agora. Sim. A gente poder conversar, bater um papo com quem está de casa nos assistindo. A gente tem que aprender a lidar com isso. E aí, nesse sentido, o que a doutrina espírita traz como proposta é que a gente aprenda a se posicionar diante da vida de uma maneira que seja ao mesmo tempo responsável, ou seja, a gente saber responder por aquilo que a gente está causando nos outros, mas também que a gente utilize esses espaços para estabelecer vínculos, para divulgar coisas boas, ou seja, aproveitar a ferramenta. Eu me lembro, no caso de Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, Kardec utilizou carta, revista, livro, viagem de carroça, o que tinha na época dele ele utilizou. Não tenho dúvida de que se Kardec tivesse vivo hoje, ele utilizaria todos os meios possíveis para divulgar o que é bom. E aí o grande trabalho que a gente tem que construir na nossa cabeça, no nosso coração, é entender o seguinte: a nossa responsabilidade aumenta na medida em que a gente vai para a internet, que a gente tem esse ambiente. Porque antigamente, se a pessoa fazia alguma bobagem, normalmente aquilo ficava restrito a um determinado ambiente, um conjunto de pessoas. Hoje não. Ganhou uma dimensão muito grande. Hoje é uma dimensão muito grande. E isso aumenta a nossa responsabilidade. Então a gente encarar isso como o quê? Existem muitas oportunidades, muita coisa boa, mas também uma responsabilidade maior. É como diz lá o tio do Peter Parker no Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A gente vive uma época assim. Agora, é natural que a gente vá ver excessos, que a gente vá ver erros, porque a gente não está num planeta de seres humanos perfeitos. A gente está se aperfeiçoando. E aí é o grande desafio. Diante da imperfeição, diante da limitação, o que a gente deve fazer? E aí eu me lembro sempre do conselho do Cristo, que diz assim: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados.
né? Se a gente começa a utilizar essas bases, a gente consegue se posicionar no mundo atual, aproveitando o que a gente tem de bom e, né, lidando adequadamente com aquilo que tem de problema que vai aparecer, não tem dúvida. E nessa mesma perspectiva da justiça divina, a gente vê na obra Ação e Reação, né, de André Luiz, que existe uma ideia de que ninguém foge das consequências, né? Nós somos, como diz Thaís, autorresponsáveis por aquilo que criamos, de bom ou de ruim. E aí, uma pergunta que muita gente se faz é se há espaço para a misericórdia dentro da lei. Essa é uma pergunta muito interessante e eu acho que a gente está começando a entender um pouco mais de Deus. E aí é sempre bom a gente trazer a visão da doutrina espírita. No item 10 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta assim: é possível ao homem conhecer a natureza íntima de Deus? E a resposta dos Espíritos é categórica. Diz assim: não. Falta-lhe para isso um sentido. Então não é esforço, não é dedicação. Nós não atingimos um nível de evolução para conseguir entender a natureza íntima de Deus. A gente está no caminho. O que nos impede de buscar? Não. Kardec fez isso lá no Livro dos Espíritos, né? Caracteres da Divindade, até onde a gente consegue enxergar, até onde a gente consegue ver. E nesse processo, a gente ainda traz um atavismo de um Deus que ele é punitivo, de um Deus que castiga, porque a gente relaciona justiça com punição. Sim. Na nossa cabeça, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, quando você ouve a palavra justiça, o que vem na sua cabeça? Vem o castigo, a punição, alguém que errou e que agora tem algo que vai pagar, está corrigindo, está pagando. E a noção de justiça divina, ela não se coaduna com isso. Por quê? Porque Deus não está preocupado com a punição, com o castigo. Ele está preocupado com a evolução. Com o resultado com seria... o crescimento. Com a pessoa ela ser melhor do que o que ela era. E quando ocorre aquele mecanismo de correção, que às vezes pode ser mais duro, ele tem por objetivo que aquela pessoa, que aquela criatura seja mais feliz. Não é assim com um filho? Quando você corrige um filho, você está simplesmente preocupado em puni-lo? Não. Você quer que aquele comportamento que você sabe que pode prejudicá-lo não seja repetido. Então, é essa visão que a gente precisa entender, que não existe antagonismo entre justiça e misericórdia. O Emmanuel tem uma frase que eu levei muito tempo para entender. O Emmanuel disse assim: chegará o dia em que a misericórdia ocupará o espaço da justiça. Aí você para pensar assim, mas como assim? Então, quer dizer que a justiça vai ser abolida para ficar só a misericórdia? Sim, porque o contrário da justiça não é a falta de misericórdia. É quando você cruza o limite da injustiça. Então você pode ser misericordioso até o limite. Por que Jesus disse que era para perdoar 70 vezes 7 vezes? Por que ele disse que Deus falou, misericórdia quero e não sacrifício? Porque muitas vezes a gente acredita que está sendo justo e a gente, ok, você pode estar aqui no equilíbrio da lei, mas nada te impede de ser misericordioso. Nada te impede de ceder, nada te impede de perdoar, nada te impede de compreender, de ser caridoso. Qual que é o limite da misericórdia? Não é a justiça, é a injustiça. Quando a misericórdia ela avança num ponto em que aquilo vai ser injusto para alguma das partes, a própria lei se encarrega de delimitar, de frear. Mas a gente não precisa ter medo de buscar a misericórdia. Por uma razão simples, vamos pensar do ponto de vista lógico. Uma pessoa fez uma grande bobagem. Ok, o que a doutrina espírita prega? Somos espíritos imortais. Quanto tempo essa pessoa vai ter para compensar o que ela fez de mal fazendo bem? A eternidade para frente, a imortalidade. Então, o potencial da pessoa de corrigir os próprios equívocos é infinito. O que a gente precisa fazer? Corrigir o rumo, a direção. Um exemplo clássico disso, Paulo de Tarso. A gente valoriza Paulo, a gente reconhece Paulo e fez um trabalho inimaginável. Mas se a gente conhece Paulo antes do encontro dele com Jesus na estrada para Damasco, como é que a gente categorizaria aquele indivíduo? Um criminoso. Criminoso, dogmático, fanático. Era assim que a gente veria Paulo. O que acontece em um momento do encontro com Cristo? Uma correção de rumo.
Resolveu o problema definitivamente, imediatamente? Óbvio que não. Paulo Estevão mostra que ele levou 3 anos para se preparar, depois mais 3 anos. Então é um tempo, mas você tinha a rota corrigida. Então esse é o trabalho da misericórdia que muitas vezes a justiça não alcança. A justiça como a gente entende. A justiça pode delimitar, mas é a misericórdia que ajusta o rumo. A justiça pode restringir, mas é a misericórdia que potencializa. Então a gente não precisa ter medo, né? Porque o limite da misericórdia não é a justiça, é a injustiça. E aí você falou aí de Paulo, que é uma figura emblemática, até para a gente estudar essa transformação íntima, né, do ser humano. E ele teve que lidar, inclusive, com a culpa de todos os atos que ele cometeu. Isso é um entrave, muitas vezes, para a gente conseguir a mudança, alcançar a mudança. Eu sei que você tem até palestras que você fala sobre a culpa e tudo. Talvez a culpa more nesse lugar, dessa ideia de justiça relativa à punição, e aí a gente acaba se tornando vítima de si mesmo. Essa é uma história interessante, esse tema é da maior relevância, porque o que é a culpa? Qual é a função da culpa do ponto de vista psicológico? A gente fala assim, tem que eliminar a culpa? Não, né? Quem não sente culpa por nada é um psicopata. Ele age e não tem freio. Né? A culpa, eu costumo brincar que a culpa é aquela placa que indica que você está no caminho errado. Aí quando você está fazendo uma viagem, faz uma curva, aí de repente lá na frente você vê assim, cidade tal. Você fala, mas eu não estou indo para lá, eu queria ir para outro lugar. Então ela te mostra que você está numa estrada que não é a que você quer ir. Essa placa, o que o motorista faz quando ele vê essa placa? Ele olha e fala assim, opa, corrige o rumo e toma o caminho inverso. Se a gente encontrasse alguém que, a estrada não é essa, aí desce do carro, senta debaixo da placa, começa a chorar, se lamentar, essa pessoa perdeu o juízo. Mas curiosamente é assim que a gente faz. A gente se demora na culpa. A gente esquece que a única função da culpa é uma correção de rota. É assim, se você está passando por uma situação que você sente culpa, é 3 segundos. Não precisa de mais do que isso. Passou por aquela situação, reconheceu o problema, ok. O que eu tenho que fazer? Né? Que é o que Paulo faz. Senhor, o que queres que eu faça? Ele não se justifica, ele não dá explicação, ele não se lamenta. Ele fala assim, tá bom, entendi que você é o Messias. Então agora, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer o próximo passo. E esse é o grande desafio. A gente entender que ninguém precisa ficar se lamentando, se criticando. Talvez por conta de uma tradução infeliz do texto bíblico, a gente tenha valorizado isso dentro das religiões. Porque a gente fala muito em religião em arrependimento. Né? Sim. E essa palavra arrependimento no português, ela tem uma conotação. O que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em arrependimento, numa pessoa arrependida? A pessoa se lamentando, se criticando, se julgando, fiz uma coisa errada. Mas quando a gente volta para os textos, no grego e no hebraico, a palavra que está lá não tem nada a ver com esse significado. Qual é a palavra? No grego, a palavra que foi traduzida como arrependimento é metanoia. E metanoia é mudança de mente. Meta, né, que é mudança, e noia, que é mente. Que é o contrário de paranoia. Paranoia ficou. Quando a gente fala assim, ciclano é paranoico. O que é? Pessoa fixa, não é? Pensando naquilo. Metanoia é essa mudança de mente. É a flexibilidade. É entender assim, olha, até aqui eu estava fazendo uma coisa que eu achei que estava certo. A partir de agora descobri que não é, muda a mente e começa a agir de uma forma diferente. No hebraico, a palavra é techuvá, que é retorno. É exatamente a figura do tô indo numa estrada, descobri que não é aquele caminho, muda a direção. Mas no nosso idioma, essa, como outras palavras, foi traduzida de uma forma que dificulta a gente entender o sentido. Então, a religião tem um papel muito importante de desmistificar essa imagem de culpa, de arrependimento, que não está respaldada no texto bíblico. Não está respaldada. Né? O texto bíblico ele pede uma coisa, uma mudança de mente. Porque também não adianta a pessoa mudar o comportamento se ela não muda o seu íntimo. Se ela não muda o que ela sente, se ela não muda o que ela pensa, as ideias. Não adianta uma transformação externa. O Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, a obra da regeneração, da evolução, é uma obra lenta, mas ela é definitiva. Então é muito melhor um pequeno passo firme
do que às vezes a pessoa tentar vestir uma capa de anjo, que ela ainda não tem, tentar voar com asas que ela não possui, e ela vai cair lá na frente. Então, a questão da culpa, ela traz esse sentido da gente ter entendido mal o que está no Evangelho, o que está no Antigo Testamento, e a gente impregnar as pessoas dessa visão de que, eu errei, o inferno é eterno, ser punido para sempre. E a doutrina espírita nos ajuda a desmistificar isso e recolocar a culpa no lugar que ela deve existir. 3 segundos. A partir daí o que eu tenho que fazer? Porque as religiões mais remotas, elas montavam uma figura de santidade. Ou você está nesse lugar, ou você, meu amor, tá mal, né? Essa semana eu vi um vídeo, inclusive na internet, de um rapaz que dizia assim: eu tenho um amigo que ele quer ser vegano, mas ele disse que não consegue porque ele ama bacon. Aí eu disse: vira vegano e come bacon. A gente pode fazer essas coisas. A gente não precisa ser perfeito naquilo que a gente se propõe a fazer. A gente só precisa começar. Tu não quer ser vegano? Se permite ser vegano. Um dia talvez tu tire o bacon. Mas tu pelo menos está na direção que tu quer, você está caminhando. Não fica preso nessa idealização. Esse primeiro passo pequeno e firme que você falou me lembrou muito esse vídeo. É interessante porque, falando um pouco da doutrina espírita mesmo, os casos de maiores fracassos de uma reencarnação é quando a pessoa acredita que ela tem que fazer mais do que ela dá conta. É quando ela vai dar um passo maior do que as pernas. E aí, às vezes, ela fracassa miseravelmente. Então, entendendo que a gente tem a imortalidade, é muito melhor que a gente busque ser hoje, um pouquinho melhor do que ontem, amanhã um pouquinho melhor do que hoje. A gente selecionar aonde eu consigo melhorar e aonde ainda não. Olha, aqui não tem. Você falou essa questão do bacon, né? Eu me lembro uma vez que eu estava num jantar com o Arthur Valadares, que é um outro palestrante, pessoa extraordinária. E o Arthur é vegetariano. E aí a pessoa que estava nos recebendo perguntou: e aí, Saulo, você também é vegetariano? Eu falei: está na lista. Item 919. Nessa encarnação eu vou resolver até o 20. Então, assim, mais umas 10 encarnações eu chego lá. Cada um tem o seu tempo, cada um tem seu momento. E quando a gente olha a figura do Cristo, eu acho muito bonito isso. Ele respeita o tempo de cada criatura. Eu me lembro sempre da história de Tomé, porque quando Jesus ressuscita, ele aparece para os apóstolos, e Tomé não estava ali. Ele aparece, os apóstolos se encantam com aquilo e contam para Tomé, e Tomé diz assim: não acredito, só se eu ver. Aí o que acontece? Jesus aparece para Tomé. E Tomé fala assim: eu só vou acreditar se eu tocar na ferida. Então, assim, não estava presente da primeira vez. E se fosse a gente tinha falado assim: Tomé, você pulou com alguém, né? Vai cuidar da sua vida, já cansei. O que Jesus faz? Abre os braços. Se é isso que tu necessita, toca. E aí Tomé toca a ferida e fala: agora eu creio. E Jesus diz: bem-aventurado és porque crês, mas bem-aventurado também aquele que não viu e mesmo assim crê. Então existe tempo, estrada para todas as pessoas. Se a gente souber reconhecer isso, a vida se torna mais leve. Você não precisa se tornar anjo da noite para o dia. Você precisa ser feliz. E é engraçado porque quando a gente fala de felicidade, parece que existe um certo antagonismo, né? Para eu ser perfeito, eu tenho que me sacrificar, sofrer. E às vezes a gente vê isso em muitos romances que são mal compreendidos, né? São personagens que a gente tem na literatura espírita, e a pessoa vê aquele exemplo de abnegação, de sacrifício, e fala: não, então é isso, né? Eu tenho que sofrer muito. Não é. Você precisa buscar a sua felicidade. A felicidade é igual a prazer? Não. Prazer e felicidade são duas coisas diferentes. Nem tudo que te traz felicidade vai te trazer prazer. Eu me lembro da minha época de faculdade, que a gente às vezes ia viajar com os amigos de Fusca. E quem se lembra do Fusca sabe que era um carro pequeno, não tinha ar-condicionado, tudo apertado, mas você ia feliz por quê? Porque você estava com os amigos. Né? Se você estiver num avião, na primeira classe, levando o caixão do seu filho para ser enterrado, você está confortável, mas você não está feliz. Então nem tudo que te traz felicidade vai trazer conforto, prazer. Mas se você buscar a felicidade real, ainda que você encontre obstáculos, ainda que você encontre dificuldades, você vai sentir que aquilo te agrega alguma coisa, que te faz crescer. É o caso das mães que vão ter filhos. Né? Vai me dizer que é agradável carregar uma criança 9 meses, né? Não é.
Pergunta para uma mãe que está com um filho de 9 meses assim, se eu quero desistir disso. De jeito nenhum. Né? Por quê? Porque aquilo vai te deixar feliz. E aí tem uma dicasinha que eu acho ótimo para a gente diferenciar prazer e felicidade. Você separa o seguinte, o prazer ele se esgota. Se você fizer aquilo que te dá prazer muito, você vai cansar, vai te levar ao tédio. É o docinho da festa. Você vai na festa de casamento, aí chega a hora do doce, o primeiro doce é muito bom, o segundo também é, o terceiro, né? O quarto, o quinto você já pensa se deve ou não. Se continuar insistindo e chegar no 10º, você vai lembrar disso até no dia seguinte. Então, o prazer ele se esgota, Sim. a felicidade não. Se você faz aquilo que te traz felicidade, quanto mais você fizer, mais feliz você vai ser. Se você gosta de conversar com uma pessoa e aquela conversa te deixa feliz, quanto mais você puder conversar com ela, melhor vai ser. Então, se a gente conseguir diferenciar na nossa vida aquilo que nos traz felicidade legítima daquilo que nos traz meramente prazer, a gente começa a avançar nessa direção e fica mais fácil fazer escolhas. Eu vou até pedir licença para fazer uma breve correção em torno dessa figura de Saulo, do seu xará. Porque a gente tem a perspectiva atual, na perspectiva atual, a gente tem essa figura de um criminoso antes de se tornar convertido. Mas se a gente for observar muito bem o comportamento dele enquanto juiz, né, enquanto doutor da lei, ele foi extremamente rigoroso com aquilo que ele acreditava e com aquilo que ele havia sido educado, com todo o rigor da lei que ele seguia. Então, seria hoje um juiz implacável, mas que fosse estritamente rigoroso com aquilo que está, vamos dizer assim, escrito, determinado pela lei. E aquele comportamento dele já demonstrava uma certa obediência a algo maior do que ele, que eu acredito que ele sentia isso, que a lei era maior do que ele, com certeza. É tão verdade que quando ele se encontra com Jesus, você relembrou bem, né? Resgatando a obra que eu acho a obra-prima da literatura espírita e da literatura portuguesa, da língua portuguesa, que é Paulo Estevam. É uma das obras mais fantásticas que a gente já teve a oportunidade de conhecer, né? E em que ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Eu costumo dizer que é como se Paulo estivesse ensinando pra gente o primeiro mandamento da lei. Né? Ele está reiniciando, né? Tá dando restart, e com o próprio testemunho, ele está ensinando a gente o primeiro mandamento da lei. Né? Que é um mandamento de quê? De obediência. E aí eu chego no ponto que eu queria falar, porque você vinha falando de felicidade, e chegou exatamente no ponto que eu queria falar, que é a questão da obediência. Porque muita gente não entendeu ainda, e certamente isso tem uma grande parcela de... Eu não gosto da palavra culpa, mas uma grande parcela de responsabilidade das religiões, que não souberam ainda ensinar o que é a obediência. Né? Do seu ponto de vista, da sua perspectiva de leitura do Evangelho, e que a gente vê Jesus ensinando muito isso, né? Como é que você enxerga como aliar obediência, resignação e felicidade nesse mundo que a gente vive? Essa é uma questão interessante. Em primeiro lugar, a gente não pode confundir obediência com submissão. Isso. São duas palavras diferentes, né? Se tem uma coisa que a gente aprende no estudo bíblico, é assim, não existe a mesma coisa explicado com palavras diferentes. Se existe uma palavra, é uma coisa, se existe outra palavra, é outra coisa. Kardec lida com isso na codificação, os espíritos falam isso, né, da dificuldade do nosso idioma. Porque quando a gente utiliza uma palavra, a gente está falando de um rótulo. E esse rótulo, ele é um rótulo que você não sabe o que tem dentro da garrafa, né? Você pode ter um rótulo numa garrafa e dentro dela ter água e pode ter ácido sulfúrico, né? Eu me lembro de um filme que eu gosto muito, que tem nada a ver, mas eu curto muito, Matrix. E Matrix tem uma cena que eu acho fantástica, que ele tá lá preso no submundo, o Neo, o personagem principal, e aí alguém chega para ele e fala assim, olha, eu percebo que você tá amando, né? E aí ele pergunta, o que é amor? Ele falou, amor é um sentimento. Não, amor é uma palavra. O que importa é o que está por trás dela. É o sentimento, é a conexão que ela gera. Então, a gente tem que tomar cuidado com, quando a gente fala de obediência, não confundir com submissão. São duas coisas diferentes. Obediência pressupõe raciocínio, pressupõe entendimento. Porque quando a gente cai na fé cega, que é uma das coisas que Kardec criticava muito, a gente pode achar que está sendo obediente e às vezes não.
né? Por quê? Porque nós temos limitações. A gente não consegue entender toda a verdade ainda. Nós estamos a caminho. Então, assim, eu não sei se alguém tem o WhatsApp de Deus, mas eu já tive vontade de perguntar, escuta, e aí, o que eu faço, né? Eu As queria. respostas não vêm assim, né? Por que não? Porque existe uma parcela que é nossa, uma parcela de entendimento. E muitas vezes a gente tenta criar generalizações. O que serve para mim deveria servir para todo mundo. Não é verdade. Quem está na faculdade precisa de um tipo de matéria, quem está no jardim da infância de outra. Então, a gente tem que tomar cuidado com confundir ser obediente a Deus com ser submisso a uma ideia. E pior ainda quando essa ideia ela procede às vezes da nossa dificuldade de entendimento de alguma coisa que a gente colocou na cabeça. Tem um físico que ele tem uma frase que eu acho muito interessante, Niels Bohr, ele diz o seguinte: a raiz de todos os males é você acreditar que existe uma única verdade e que você está de posse dela. Significa que a gente deve abrir mão da verdade? Óbvio que não. Mas ela é uma busca. Quem de nós pode dizer que conhece a verdade integralmente? Nós conhecemos janelas, algumas partes. E a partir do momento que a gente vai conhecendo essas janelas, a gente vai conseguindo agir de maneira consciente, de maneira intencional. Então, ser submisso, né, não é a mesma coisa que ser obediente. E como é que a gente relaciona com o sofrimento, com o sacrifício? Né? A doutrina espírita ela é muito clara, porque ela separa o sofrimento em 3 categorias. O sofrimento que ele é expiatório, que é estou sofrendo algo que eu fiz o outro sofrer. Com sentido de punição? Não. É assim, joguei pimentinha no olho do outro. Achei legal. Então, se for no meu, será que eu vou achar bom? Não. É uma medida de experiência. Uma necessidade de experiência. É de você entender que aquilo que você causou no outro pode não ser o melhor. O segundo tipo de sofrimento é quando você passa pelas missões. É a sua missão. É aquilo que você tem que fazer e você pega um Cristo, um Francisco de Assis. Sofreram no exercício da sua missão. Certo? O terceiro é o da prova. E a prova ela é exatamente aquele momento do vestibular. É um momento de teste. Não é castigo, não é punição, não é porque você fez alguma coisa errada. É assim, vamos ver se você aprendeu? Ok, então você tem um teste para provar se você aprendeu aquilo que você disse que sabe intelectualmente. Então, quando a gente entende esses elementos, a gente começa a perceber que a nossa vida é muito menos pesada do que o que a gente coloca sobre os próprios ombros. Que nós estamos num processo de busca de felicidade, porque a felicidade é o norte, é a bússola que direciona a nossa vida. Significa que a gente vai viver sem obstáculos, sem desafios? Não. Porque às vezes vai aparecer uma expiação. Mas não é bom. Minha área é finanças, né? E eu vejo muitas pessoas que às vezes estão endividadas, como elas ficam quando terminam de pagar a dívida. Então não sei se alguém já teve essa possibilidade. Devia alguma coisa, terminei de pagar. Que seja uma dívida do banco, cheque especial, carro, casa. Não dá aquele alívio? Então é para a pessoa ser feliz. Quando você é testado numa prova e você é aprovado, a pessoa não se sente bem? Sim. Se sente bem. Quando ela cumpre uma missão, ela não se sente bem? Ela se sente bem. Então a felicidade, ela é o norte, ela é a bússola da nossa vida. O que a gente não pode é confundir felicidade com esse hedonismo que muitas vezes a gente vê na internet, nas redes sociais. De que a pessoa feliz é aquela que tem o carro do último ano, a casa mais chique, que tira férias, né? Que acorda com o cabelo penteado, maquiado, né? Eu nunca vi isso, né? As pessoas acordam na internet, tá tudo lindo, né? Então, a gente tem essa imagem de felicidade que a gente precisa corrigir. A partir daí fica fácil da gente conciliar obediência com a gente buscar essa felicidade, sabendo que às vezes a gente vai ter situações de expiação, de prova ou de missão, mas todas elas apontam para a felicidade. A doutrina espírita, só para encerrar, ela é categórica nisso. No item 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: em que consiste a lei natural? E a resposta dos Espíritos é: a lei natural é a lei de Deus, única verdadeira para a felicidade do ser humano. Indica-lhe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então existe aí esses dois elementos. Né?
A lei divina aponta para a nossa felicidade. Se a gente souber identificar o que me deixa feliz, eu consigo seguir a lei divina. Você foi falando, parecia que eu estava ouvindo um livro de estoicismo. Tem uma frase estoica, agora eu não vou saber referenciar a pessoa, mas podem colocar no Google, né? Que ela fala que a felicidade é você livremente obedecer às leis da natureza, que, segundo o Espiritismo, são as leis de Deus. Então, essa relação, a obediência a Deus, a livre obediência a Deus, é o caminho real da felicidade. E o estoicismo, ele traz justamente uma dualidade entre... Ele acredita que tudo que nos acontece na vida tem uma necessidade e uma finalidade. Então, você bem colocou, né? Às vezes é uma necessidade de experiência. E a finalidade? Finalidade é a nossa parte da história. Que fim a gente vai dar para isso aqui? A gente vai viver na revolta e a gente não vai sair desse lugar? Ou a gente vai entregar um fim útil? A gente vai colocar amor no processo e aí a gente vai sair muito maior do que a gente entrou. Então é como se a gente tivesse a nossa parte, a nossa quarta parte. Deus entrega as situações para que a gente possa fazer dar a ela a finalidade necessária para a nossa evolução. É interessante que você falou do estoicismo, né? O estoicismo tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz assim: nada acontece ao homem, ao ser humano, que não seja próprio do ser humano, né? Marco Aurélio, né, o imperador que escreveu as suas reflexões, trata muito disso, de você entender que na vida existem coisas que você não tem controle sobre elas, né? Que existem coisas que vão acontecer e que elas não estão sob o seu controle. O que não significa que você não controle o que é mais importante, que é como eu vou reagir. Você nem sempre consegue estabelecer o que vai acontecer na sua vida. Exato. Mas você consegue dizer como é que você vai reagir. E tem dois aspectos interessantes aí, que é, que rótulo que eu vou colocar sobre essa experiência? Como é que eu vou dar um nome? Eu me lembro uma vez que eu estava orientando uma jovem, que ela trabalhou durante 6 anos num banco e queria seguir carreira no banco. Começou com 18 anos, estava com 24, e aí por uma situação lá foi demitida. E ela estava num momento muito peculiar. No momento em que a gente passa por uma situação desafiadora, emocionalmente intensa, o que o nosso cérebro faz? Ele vai tentar explicar aquilo. Ele vai tentar dar uma lógica para aquilo. Isso é natural do nosso cérebro, porque o que mais gera gasto de energia é a incerteza para o cérebro. Mas quando aquilo está, é isso, ok, você sabe lidar. E ela estava numa situação, uma conversa muito interessante, que assim, ela falava, não, porque o meu gestor foi inconsequente. Não, mas eu também não agi. Não, mas pode ser que naquele momento... Então o que o cérebro dela estava tentando fazer? Arrumar uma explicação para aquilo. E de vez em quando a gente arruma as explicações que só pioram a nossa vida, né? Eu fui demitido porque eu não tenho capacidade, eu já passei da idade, eu não tenho conhecimento suficiente, eu não valho nada. E esses rótulos, eles acabam dando sentido à experiência. Eles não são uma experiência. A experiência de ter sido demitido, a experiência de um relacionamento que termina, a experiência de uma doença, é uma experiência. Agora, essa experiência é o começo ou é o fim? É uma oportunidade ou uma ameaça? É algo que eu posso tirar um aprendizado ou é algo que fala sobre a minha incompetência ou incapacidade? Isso está na nossa mão. É como se fosse a narrativa. A narrativa está na sua mão. É como você vai contar essa história, que é o segundo momento. Qual que é a história da sua vida? Como é que você conta essa história? Você pode contar, a pessoa tem as mesmas experiências, mas uma pode contar uma história de fracasso, a outra pode contar uma história de sucesso e superação. Mudou a experiência? Não. Mudou a história que você conta. Uma vez eu estava com uma pessoa no evento, ela falou assim, Saulo, eu me sinto meio burra, incompetente, sabe, como se eu não fosse capaz de aprender as coisas. Eu falei, interessante, né? Me conta um pouquinho da sua formação, o que você faz? Ela falou, não, eu sou bióloga, fiz mestrado, fiz doutorado, tenho um PhD na área de... Eu falei, peraí, tem algo aqui que não está fechando, né? Me explique, gente. Você se sente incapaz de aprender e você tem um título de pós-doutorado. Ela falou assim, de onde é que veio isso? Foi quando eu era pequena, minhas irmãs mais velhas falavam que eu era burra, que eu era incompetente. Então ela comprou essa narrativa. Muito embora a experiência de vida dela provasse o contrário, ela estava lidando com a história que ela construiu. E aí isso é uma coisa importante, né?
o nosso acesso à realidade é feito pelas narrativas que a gente conta pra gente mesmo. Então você não vai mudar o que está à sua volta. Sem essa de pensamento positivo, acordar de manhã pensando que vai voar, que não vai, né? Mas a maneira como você conta a história da sua vida, a maneira como você narra essa história, pode ser algo de sucesso, de êxito, de conquista, de superação ou de fracasso. E aí a gente volta para a grande história de todas, que é a história do Cristo. Olha para o evento. Como é que Jesus terminou a vida dele? Crucificado como um malfeitor. É uma história que move milhões de criaturas, né? Quando Jesus diz aos seus apóstolos assim, quando eu for erguido no madeiro, atrairei para mim uma multidão de seguidores, provavelmente eles não entenderam nada, né? Por quê? Era a morte mais infamante que existia. Mas Jesus sabia como a história seria contada, o que ela significava. Então, até hoje a gente ainda vê essa história como sendo a mais bela história de todos os tempos. Porque é uma história sem sofrimento? Não. Porque é uma história sem obstáculos? Não. No ciclo dos 12 teve um que traiu, outro que duvidou. Então não é uma história que você fala assim, aqui tivemos só prazer e tranquilidade. Não. Mas é uma história que motiva. Por quê? Porque a gente lê de uma forma diferente. E você traz uma perspectiva na sua fala que aponta para um caminho da nossa conversa, que é o perdão. Porque até o próprio Cristo, né? Ele foi provocado por Pedro. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão, né? Até 7 vezes. E eu leio isso de uma perspectiva muito bem-humorada de Jesus, quando ele diz, não, Pedro, não 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Eu vejo Jesus rindo, brincando com essa conta matemática. Obviamente que a gente compreende que quantas vezes se fizerem necessárias eu vou perdoar o meu irmão, né? E nessa perspectiva do perdão, também alinhando com a questão da obediência, porque no nosso aprendizado, por exemplo, a gente tem utilizado muito a ideia do silêncio como um processo pedagógico íntimo, né? Como é que você enxerga a questão da mágoa, do rancor, e enfim, dentro dessa temática do perdão, se diz respeito ao outro ou se nós precisamos resolver mesmo, né, algo que está mal resolvido, mal acabado dentro de nós. Porque a gente costuma, como você falou, né, na perspectiva da menina, sempre querer jogar a justificativa para o lado de fora, quando às vezes está do lado de dentro, né? A mágoa e o rancor é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Né? É algo que a gente faz mal pra gente. Faz mal do ponto de vista... Tem um grande filósofo que fala sobre isso, né? Que matar a alma envenena. Seu Madruga, um grande filósofo do Chaves. Seu Madruga. Então, assim, mata a alma e envenena. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Eu pego esse filósofo e... o quê? Isso aí tá no meu caderninho do estoicismo. Por quê, né? Porque quando você sente rancor, quando você sente mágoa, você estabelece um vínculo com aquela situação. Né? E a gente não pode ser ingênuo. Muitas vezes esse vínculo é legítimo. Às vezes a pessoa te prejudicou mesmo. Tá? Às vezes aconteceu uma coisa que a pessoa cometeu uma injustiça. A questão é, você vai agir no sentido de corrigir essa injustiça no outro? Você vai tomar nas próprias mãos o papel de juiz? Às vezes você pode até decidir fazer. Fala assim, não, eu vou, né, eu vou. Só que qual é o problema com isso? É que você não conhece todas as causas. Você não conhece por que a pessoa agiu daquele jeito. Se de repente uma outra vida você não deu causa àquela situação. Você não tem todas as variáveis. Então há um risco muito grande de você agir de maneira desproporcional. De mesmo entendendo que aquilo é legítimo, você dá uma dose que ela seja inadequada. Quando você perdoa, acontecem 2 coisas. A primeira delas é que você corta o vínculo. Diz assim, não estou mais preso a essa situação, vou seguir minha vida. Vou construir o que eu quero construir. Significa que você concedeu uma carta de alforria à consciência do outro? Em absoluto. Só que aí quem vai corrigir o outro é Deus, não é você. Tem um livro que se chama A Cabana,
Sim. E depois virou um filme, Foi. né? Ele tem uma orientação religiosa bem específica, mas ele tem uma cena que eu acho muito bonita, que é uma cena em que Deus, naquela linguagem metafórica, né, aparece para aquele pai cuja filha tinha sido morta, e ele diz assim: eu preciso que você tire as mãos do pescoço dele para que eu possa agir. Então, o perdão, ao mesmo tempo em que ele te liberta, ele coloca a criatura nas mãos de Deus, que vai ter muito mais condição de agir do que o que a gente conseguiria fazer. Círculos viciosos. E a gente percebe algoz há 1000 anos que eles continuam naquele vai e vem e não avançam porque erram a mão. Então, o perdão, ele tem isso. Não, eu tenho que perdoar porque eu tenho que perdoar. Não, assim, analisa. Você quer ficar preso àquela situação? 60, 70 anos e ainda quantas oportunidades ter, porque ela se acorrentou àquela situação. Então o perdão liberta, mas a gente precisa entender, isso não vai isentar a pessoa do reajuste, só que vai ser num tribunal diferente do nosso. E tem uma coisa que você colocou que eu achei muito interessante, que é a questão do silêncio. E eu acho que o silêncio ele já é uma vantagem quando a gente sai do nível da impulsividade, né? A gente exercitar o silêncio. Mas ele não é o ponto de chegada. O ponto de chegada é falar o que deve ser dito. Porque Jesus silenciou diante de Pilatos quando Pilatos indagou ele sobre a verdade. Mas diante dos fariseus ele falou: raça de víboras, até quando vos suportareis? Jesus foi carinhoso com Pedro muitas vezes, mas não deixou de ser rígido quando ele percebeu que precisaria. Então, quando a gente pensa em evolução, nós temos que tomar muito cuidado com as regrinhas, com aquele checklist que a gente fala assim: não, tem que fazer isso, 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 isso. Eu gostaria que fosse assim. Eu, como administrador, seria muito mais fácil, né? Tem aqui um conjunto de regras, segue faz uma tabela dinâmica ali e tá tudo certo. A vida não é assim. O ser humano que ele é livre e maduro, ele não é aquele que diz assim: eu não faço isso, eu sempre faço aquilo. É aquele que sabe ajustar a própria vontade à vontade de Deus. Que às vezes vai fazer uma coisa, hein, que às Saulo? vezes É vai fazer difícil. outra. É difícil ajustar essa É a obediência que a sintonia. gente tava falando. Que às vezes Comum, o prejuízo que acarreta para a individualidade é mínimo, né? E esse é o sentido do sacrifício, né? Quando a gente vê a palavra sacrifício, a gente confunde sacrifício com sofrimento. São duas coisas diferentes. Às vezes a pessoa está sofrendo, não tem sacrifício nenhum. Você está com dor de cabeça, que está com dor de dente, não adianta achar que vai para o céu só porque está com dor de dente. Não, não vou no dentista porque eu estou evoluindo espiritualmente. Não está, né? Toma um remédio, minimiza a dor. O que é o sacrifício? O sacrifício é quando você troca algo por algo melhor. Quem joga xadrez vai entender isso um pouquinho, né? Quando você sacrifica uma peça no xadrez, o que acontece? Você está sacrificando uma peça para aquele te colocar numa situação melhor dentro daquele contexto. Então, só existe sacrifício se você tem consciência de qual é o benefício maior que aquilo vai trazer para você ou para outras pessoas. Se você não tem clareza disso, põe o pé no freio. Porque pode ser que a pessoa esteja simplesmente cedendo espaço para sofrimento desnecessário. E eu vejo muito isso dentro do ambiente religioso. As pessoas que às vezes deixam de buscar uma profissão, deixam de buscar um relacionamento, deixam de crescer como seres humanos, porque acreditam que estão se sacrificando. E na verdade não, ela está só se limitando a um sofrimento e que vai fazer com que ela não dê todo o potencial que ela tem que ter. A gente tem que ter muito cuidado com movimentos que, na verdade, são movimentos do orgulho, né?
A gente acha que está agindo de uma forma certa, às vezes é o orgulho, a vaidade que está falando e a gente não está percebendo. Essa é uma coisa interessante, a gente tem trabalhado muito isso, porque às vezes a gente confunde o mínimo com o necessário. São duas coisas diferentes, né? Se você der o mínimo de água, o mínimo de adubo e o mínimo de sol para uma planta, o que ela vai produzir? O mínimo ou nada. Pode ser que ela morra. Você precisa dar para aquela planta o necessário, que é o que Kardec fala, né? Buscar o necessário. E o que é necessário para uma pessoa não é o necessário para outra. Quem que pode dizer o que é necessário para você? Você mesmo. Não Jesus tem ninguém. lembra no... Desculpa interromper. Vai lá. Jesus lembra naquele ensinamento da segunda milha, né? O que é o necessário para você? O que é o necessário para você ser uma pessoa melhor? Para você ser uma pessoa mais gentil? Para você ser uma pessoa mais cordata, mais sociável? O que te faz bem? O que faz com que, olha, nessas condições eu estou feliz? Você pega uma pessoa que ela está passando por muita dificuldade, às vezes ela está irritada, ela está irascível, ela não consegue conversar. Por quê? Porque ela não está bem. Então a pergunta é, o que é que você precisa para florescer? O que é que você precisa para crescer? E a gente sair dessa confusão que as pessoas às vezes fazem de mínimo com o necessário. Pode ser que uma pessoa, o necessário para ela seja o menos. Pode ser que para determinada pessoa seja mais. O que é importante é o que essa pessoa está produzindo. Se ela está tendo menos do que o que ela precisa, o que ela tem que fazer? Buscar ter o que ela precisa. Se permitir receber aquilo que ela precisa. Aí ela vai ser melhor cidadão, melhor cidadã, esposa, esposa. Se a gente reduz tudo ao mínimo, a gente corre o risco de, na intenção de melhorar a lavoura, acabar com toda a produção. Você citou o livro A Cabana, e essa cena que você relatou é uma cena que também foi a que mais me marcou. Nossa, mais tocante. Porque para ele estar ali prendendo o bandido, vamos dizer assim, o malfeitor, ele precisava estar ali com ele. Então, o ato de soltar o pescoço não é libertar o outro, é libertar você, porque os dois estão presos naquele ato. Então, para essa busca incessante por uma justiça, que na verdade é muito mais punitiva, né, de vingança do que de justiça, a gente está preso àquele que nos feriu. E o perdão é essa autolibertação, né? E outra passagem que corresponde muito a isso é no filme de Divaldo, que tem uma cena mediúnica, inclusive, onde uma pessoa está obsediada e ele tá lá, ele me deixou morrer, e ele muito, né, cheio de emoções, eu não vou soltar ele. E os doutrinadores, não, meu filho, puxando pela racionalidade, não faça isso, pode prejudicar ele, outras pessoas podem morrer na mão desse médico, porque você não sai de perto. E ele fez, eu não vou soltar ele, eu não vou deixar ele livre. E aí, com muita sabedoria e principalmente muito amor na pedagogia, a doutrinadora fala, meu filho, eu não quero que ele se livre de você, eu quero que você se livre dele. Você já não sofreu demais? E aí ele se dá conta de que ele estava provocando aquele sentimento, perpetuando aquele sentimento de sofrimento na vida dele. E aí ele sai chorando, tipo, precisou alguém ver a dor dele, reconhecer a dor dele, para ele dizer, eu estou preso aqui, eu não estou prendendo ele, eu estou me prendendo a essa situação. E aí a gente entra num campo da questão da obsessão, que é muito falado quando as pessoas falam de espiritismo, as primeiras dúvidas vêm muito nesse lado, né? E recentemente eu descobri um termo chamado auto-obsessão. No livro Libertação, de Chico, a gente encontra a resposta de que a obsessão vem através de uma sintonia de pensamento. E aí eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque, aparentemente, nós que abrimos a porta para algumas coisas entrarem. No final de contas, nós voltamos à ideia que somos responsáveis por aquilo que nos ocorre. E aí, como nós podemos sair dessa situação? É interessante isso porque no Livro dos Espíritos tem uma parte que é muito estudada pelos espíritos, que fala sobre a influência dos espíritos sobre a nossa vida. Aí Kardec faz uma pergunta e os espíritos dão uma resposta que a influência dos espíritos é tão grande que de ordinário são eles que vos dirigem, né? E aí a gente para de ler aí, acho que a pergunta assusta, a pessoa só fica com aquilo, né? Ele não continua lendo. Porque nas questões seguintes ele vai esclarecer ponto a ponto.
E lá na frente ele vai dizer exatamente o seguinte, o que dá móvel, o primeiro movimento é sempre nosso. Certo? Depois, o obsessor ele pode intensificar aquilo que nós demos origem. Ele pode cultivar aquilo que a gente plantou. Uhum. Ele não pode criar do nada. O obsessor não coloca na cabeça da pessoa, no início do processo obsessivo, tá? A gente tem casos de subjugação que são mais graves, mas não acontece da noite para o dia. Sim. São às vezes meses e anos. Mas todo o processo inicial começa por um deslize da gente. E como é que a gente deve se policiar em relação a isso? Em primeiro lugar, a gente deve tomar muito cuidado com o que entra na nossa mente. Porque não existe nada que seja assim, é só uma mensagenzinha, é só um videozinho na internet. Não, você está nutrindo a sua mente com essas coisas que chegam de fora. E com aquilo que a gente começa a cultivar. Se a gente começa a ter pensamentos de autodepreciação, de culpa, de menosprezo, a gente está dando ensejo a algo que mais tarde pode se tornar um problema muito grave. Então, vamos pensar no seguinte, se Deus não quisesse que você estivesse aqui, você não estaria. Porque se Deus falasse, meu filho, não dá mais, já tentou bastante, eu acho que a gente não acorda aqui, a gente acorda do lado de lá. Então, se você acordou, se você está vivo, se você está viva, é porque a providência divina confia em você. Ela acha que você pode aproveitar esse dia de hoje para fazer algo de bom, algo de especial para você ou para as outras pessoas. Então agarra essa oportunidade, esquece o que aconteceu e evita esses pensamentos que muitas vezes eles são sementes que mais tarde vão te trazer muito prejuízo. Significa a gente ceder espaço ao orgulho, à vaidade? Não. Orgulho, e essa é uma coisa interessante, as pessoas às vezes confundem orgulho com autovalorização. E não é a mesma coisa. Né? Uma pessoa pode se autovalorizar. Qual é a regra áurea? Ama o teu próximo como? A ti mesmo. A ti mesmo. Ninguém ama o outro mais do que ama a si. Isso é impossível. Uhum. Se alguém chegar para você e falar assim, eu te amo mais do que a minha própria vida, cuidado, a hora que a conta chegar, ela vai ser alta, né? Então, assim, é auto-amor, é auto-respeito, é você se valorizar. Qual é a diferença do orgulho? O orgulho é quando eu me considero melhor do que alguém. Então, quando eu entro num processo de comparação, eu estou cedendo ao orgulho. Entendi. Agora, quando eu valorizo aquilo que eu tenho, né? E aí Jesus é uma fonte de esclarecimento extraordinário. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está sendo orgulhoso, vaidoso? Não. Ele não está se comparando a ninguém. Ele está dizendo o papel dele, a função dele, o que ele está dito. A gente precisa resgatar isso. Tá? Resgatar essa autoestima, essa autovalorização, sim, que deriva do reconhecimento de que se a gente está vivo, se acordou, abriu o olho, está vivo, Deus confia em você. Vai que é tua. A providência divina está te dando a válvula. Eu confio em você. Quem somos nós para dizer que Deus está errado? É igual uma mãe quando quer que os filhos respeitem ela. Eu sou sua mãe. Ela não está sendo orgulhosa, ela só está lembrando o meu papel, né? Verdade. Em um papel, né? Uma coisa que eu acho também muito difícil desse processo, sabe? De trazer da teoria para a prática essa doutrina, essa filosofia tão poderosa do Espiritismo, que é, no fundo, assim, a gente tem uma dificuldade de reconhecer, mas eu acho que todo mundo tem em algum grau uma fome de afeto, uma fome de amor. E aí a gente às vezes vive a transformação, às vezes a gente dá o tal perdão, mas ninguém reconhece, ninguém aplaude. E você tem que estar seguro de si o suficiente para fazer o que é certo e viver o que você merece sem aplauso de ninguém. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa necessidade, essa carência, que não é necessariamente uma carência, quando a gente fala de carência afetiva, as pessoas às vezes pensam em relacionamentos românticos. Mas a carência da afetividade, ela inicia no ambiente familiar, no lar, na infância, no sentimento de abandono, de injustiça, nas comparações, né, dos irmãos, dos primos. E aí você começa a cultivar o que você trouxe, né? Esse sentimento, às vezes, de falta de amor próprio, né? Uma visão um pouco depreciativa de quem você é. Você trouxe até a história de uma aluna que tinha PhD e não conseguia se enxergava como burra,
Porque ela tomou isso como uma verdade. Então, assim, até que ponto a gente vai ficar esperando o aplauso e o reconhecimento para viver a vida que a gente merece viver? Isso é uma coisa interessante quando a gente delega para as pessoas aquilo que é a nossa responsabilidade fazer, né? E aí surgem alguns aspectos que são assim, daria para a gente falar, tem um outro podcast sobre isso, eu vou resumir 2 momentos que eu acho muito importantes. O momento da infância. O momento da infância é muito importante, porque na infância, se a criança ela tem o afeto, se ela tem o acolhimento, se ela tem o amor dos pais, ela avança. Se ela não tem isso, ela é colocada numa situação bastante complicada. Porque ela começa a se questionar assim, por que eu não tenho? Por que eu não tenho reconhecimento? Por que eu não tenho afeto? E isso é uma estrada que leva a 2 caminhos extremamente ruins. Porque ela pode tentar responder, lembra que eu comentei que o nosso cérebro ele busca respostas? Sim. Ele pode buscar responder o seguinte, eu não tenho porque eu não mereço. É o mais lógico, né? É um caminho. Uhum. E aí isso vai trazer para ela problema para o resto da vida dela. Uhum. O outro é pior ainda. Eu não tenho porque o mundo é mau. Aí eu sou completamente desconfiado de tudo que acontece no mundo. E a gente encontra pessoas nesses 2 polos. Sim. Que derivam exatamente desse momento inicial. Então, o momento da infância é um momento crucial de pais, mães, familiares, para dizer o seguinte, você é amado, você é amada. Nem sempre é um momento da gente corrigir problemas, tá? É lógico que temos que educar, temos que dar orientação, temos que estar próximo, mas sobretudo de fazer com que aquela pessoa se sinta amada. Porque se não acontece isso na infância, se ela cai em um desses 2 extremos, ela vai ter problema para o resto da vida. Esse é um momento fundamental. O outro, já na fase adulta, quando a gente sente necessidade afetiva, é importante a gente reconhecer essa necessidade. Porque tem uma coisa que é muito deletéria quando a gente tenta negar algo que é a nossa necessidade. Se a gente fosse parar para pensar, né, o ser humano ele tem 8 necessidades básicas, tá? E dentre essas 8 necessidades, 2 delas são segurança e conexão. A gente tem essa necessidade, isso é legítimo. Nós não estamos sendo fracos, imaturos, quando a gente expressa essa necessidade. Então, reconhecer essa necessidade é importante. A questão é como a gente atende essa necessidade. Que veículo nós utilizamos para atender essa necessidade. Tem pessoas que têm necessidade de ser significante, de ser importante, de ser reconhecido. E está tudo certo. Não tem nada de errado com isso. Agora, tem gente que vai atender essa necessidade pegando uma arma e botando na cabeça de outra pessoa. Porque quando você bota uma arma na cabeça de alguém, você se torna a pessoa mais importante para aquela vítima. Né? A pessoa vai olhar para você e vai fazer o que você quiser. Então, a necessidade ela é legítima. Nem sempre o veículo é o mais adequado. Então, quando a gente separa as 2 coisas, quando a gente entende, eu tenho uma necessidade afetiva, eu tenho uma necessidade de conexão. Ok, reconhecer como eu vou atender essa necessidade. E tem uma coisa que eu sempre digo, que é, para você lidar com essa necessidade, entenda que quase todo ser humano precisa de 3 comunidades. E se falta uma delas, pode ser que a gente não consiga ter essas necessidades atendidas. A primeira comunidade é aquela comunidade da qual você é útil. Você ajuda as pessoas. Tá? Você está ali em prol do outro. A segunda comunidade é uma comunidade de amizade, de troca. Né? Não tem ninguém ali que precisa de você. Mas é gostoso estar junto, é algo que você troca, uma pessoa traz uma coisa, você oferece outra, mas ninguém está precisando. E uma terceira comunidade, onde você precisa dos outros, onde você está ali para aprender, onde você não é o rei da cocada preta, né? Você está numa comunidade em que você vai aprender alguma coisa. Na medida em que você tem essas 3 comunidades na sua vida, você consegue atender essas necessidades de uma maneira legítima. Porque o problema não é a necessidade. O problema é como nós atendemos. Aí fala assim, Saulo, até que ponto? Nós temos registro de que Emmanuel, que era, eu acho que talvez um dos maiores, né, estudiosos do Novo Testamento, ele falava que participava de comunidades de estudo do Evangelho no plano espiritual. Comunidades que o Estevão coordenava e lá ele se sentia um crocodilo. Agora imagina, né? O Emmanuel tem comunidades em que ele aprende. Tem comunidades de troca e
porque tem comunidade de auxílio. Então, se a gente buscar equilibrar isso na nossa vida, a gente vai perceber que essa necessidade afetiva ela pode ser atendida de outras formas, que não necessariamente um único ponto. Porque vai ter uma pessoa que não nos reconhece, tá, mas um dia que às vezes você levar uma cesta básica para alguém, que você sentar para ouvir uma pessoa, você vai sentir aquela necessidade atendida. Que não precisa ser num ambiente consanguíneo. Não precisa ser num ambiente consanguíneo. Não precisa ser necessariamente dentro da família. A família é um outro tópico complexo, porque quando você é colocado dentro de um ambiente familiar, você tem um papel para exercer. Sim. E muitas vezes a gente foge desse papel. A gente às vezes busca posições que não são as nossas. Então é irmão que quer ser mãe ou pai de irmão mais novo, é filho que quer ser pai de mãe, é pai que quer ser amigo de filho. E nada de errado com ser amigo, mas assim, não pode sair do seu papel de pai. A vida te colocou naquele papel. Então, quando você entende o contexto familiar nos papéis, você percebe o seguinte: talvez eu esteja buscando aqui uma coisa que não faz parte desse papel. E aí eu tenho que buscar isso dentro de um outro contexto. Mas sempre lembrando disso, a necessidade ela é legítima. Sim. O problema não está na necessidade. O problema está na forma como a gente atende essa necessidade. Que às vezes a gente se fixa, né? Não, eu só vou ser feliz se fulano me reconhecer. Mas tem fulano e 7 bilhões de outras criaturas, né, no mundo. Busca outra pessoa, né? Então aí a gente consegue separar esses dois elementos. Saulo, a gente está chegando no final do nosso episódio e a gente gosta de encerrar sempre com uma mensagem final. A gente queria que você desse essa mensagem final para o nosso público e trouxesse aí uma mensagem de esperança para as pessoas. Olha, viva a sua vida. A sua vida é um presente que Deus te deu. A vida não é contra você, ela não veio para você sofrer, ela veio para você ser feliz. Então aproveite esse presente para poder viver hoje na plenitude do que você pode. Maravilhoso. Eu estou muito feliz com sua presença, Saulo, aqui hoje. Muito obrigada pelos teus ensinamentos tão ricos que essa conversa trouxe. E vocês aí de casa, a gente vai se encontrar no próximo episódio. Fica ligado. Tchau, pessoal. Até a próxima.